querido, seja bem-vindo ao nosso culto online. Hoje é um dia especial, é um dia que nós estamos aqui para ceiarmos ao Senhor. Eu creio que você está aí na sua casa, preparado para, junto com a sua família, fazer a ceia do Senhor, junto com a sua família, está sendo abençoado nesse grande dia do Senhor. Eu quero mandar um abraço aqui para os amigos, para os nossos irmãos lá de Medicilândia, lá de Brasil Novo. Eu quero mandar um abraço também para os amigos e os irmãos lá de Vitória do Xingu e também de Sozel. Um abraço para os irmãos aí de Sozel. Estamos juntos hoje, querido, para realmente celebrar a Santa Ceia do Senhor. E eu creio que vai ser uma bênção. Eu quero agradecer aqui a todos os colaboradores que estão nos ajudando nesse momento, onde nós estamos fazendo o nosso culto no lar, né? Nós estamos com o prédio fechado, mas a Igreja do Senhor Jesus, ela continua funcionando. A Igreja do Senhor Jesus somos eu e você que estamos hoje celebrando a Santa Ceia do Senhor, querido. E eu quero trazer uma palavra hoje, né? Quero trazer uma palavra, como sempre, na Santa Ceia, eu gosto de trazer uma palavra direcionada, uma palavra falando sobre a Santa Ceia. E eu quero trazer hoje o que a Bíblia diz sobre a Santa Ceia, né? Eu creio que nós já falamos bastante sobre a Santa Ceia no culto, mas hoje nós estamos ouvindo novamente. Eu creio que vai edificar a nossa vida, amém? Prepare aí o pão e o vinho, enquanto nós vamos compartilhar, né? Compartilhar essa palavra. Eu creio que Deus vai estar abençoando mais e mais as nossas vidas com essa palavra. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, querido, é onde Paulo estava dando uma instrução para a igreja em Corinto, e ele estava falando de algo que o Senhor tinha falado para ele, né? Sobre a Santa Ceia. Nós vemos lá em Lucas a Santa Ceia que o Senhor fez com os apóstolos. Em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23, ele diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança confirmada no meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber do cálice, pois se comer do pão e beber do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém, querido? Eu gostaria de trazer aqui alguns ensinamentos que a Santa Ceia, ela nos traz. A Santa Ceia, querido, como o casamento, como o batismo, é uma cerimônia em que nós estamos
fazendo em nome de Jesus, e a importância dessa cerimônia é igual à cerimônia do casamento e do batismo. A Santa Ceia, ela fala de aliança, assim como o casamento fala de aliança. A Santa Ceia, ela fala de comunhão, assim como o casamento também fala de comunhão. Assim como o batismo também fala de comunhão com o Senhor Jesus. Então, querido, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a Santa Ceia, ela é tão importante quanto o casamento e quanto o batismo. É uma cerimônia em que nós celebramos a vitória do Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Então, querido, nós aprendemos isso aqui. Paulo, ele fala, o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, sabe o que eu aprendo com isso, querido? Paulo, ele está falando aqui, e ele poderia ter falado, o Senhor Jesus, na noite da ceia, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos. Só que Paulo, ele faz uma ênfase aqui, e ele diz assim, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, e ele diz assim, ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse, este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Sabe, querido, eu imagino Jesus naquele momento, naquela mesa, onde os apóstolos estavam com Jesus, e Jesus sabia que ali estava com ele o traidor, Jesus sabia que ali estava com ele aquele que iria negá-lo, Jesus sabia que ali estava com ele aquele que não acreditava nele. Mas mesmo assim, ele deu o pão, partiu e deu a Pedro, ele deu a Judas, a Tomé naquele momento e os outros discípulos. Sabe, querido, eu aprendo algo aqui. A Santa Ceia, ela é um momento de oportunidade que o Senhor dá para justos e injustos. Aquele momento que Jesus queria ensinar ao seu discípulo que existe uma chance, existe uma oportunidade que está sendo dada para que haja arrependimento. Jesus não partiu o pão e deu somente a Tiago, a João, que era o seu discípulo amado, mas Jesus deu àqueles que o traía. Paulo, ele faz uma ênfase nesse texto e ele diz, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele partiu o pão e deu ao traidor, e deu àquele que iria negá-lo e que não acreditava nele. Sabe, querido, o que eu aprendo com essa palavra é que Jesus, ele é misericordioso, é que Jesus na Santa Ceia, ele está dizendo, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Sabe, querido, se fosse em outro lugar, se fosse outra pessoa, iria dizer, Pedro, você não pode ceiar. Iria dizer, Tomé, você não pode ceiar. Judas, você não pode ceiar. Mas Jesus, ele não fez isso, querido. Jesus partiu o pão e deu a cada um deles. Isso simboliza, isso nos ensina que Jesus está nos dando a oportunidade hoje de estarmos à mesa com Ele. Ele está nos dando a oportunidade de nos arrependermos hoje. Esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Esse é o corpo do Senhor, querido, que foi entregue por todas as pessoas. É entregue para o fiel, para que ele continue confirmando a sua aliança com Jesus. Mas é entregue também para o traidor, para que ele tenha a oportunidade de se arrepender. Outra coisa que nós aprendemos aqui, querido, é que ele diz, façam isso em memória de mim. Sabe, querido, a Santa Ceia, ela foi uma ordenança de Jesus.
para que eu e você possamos fazer, para que eu e você possamos participar, para que eu e você possamos refletir nesse momento e lembrar, porque é um memorial para lembrarmos de que Jesus foi sacrificado na cruz. Ele foi crucificado por mim e por você, e Ele derramou o seu sangue por nós. Quando Jesus disse, façam isso, Ele está ordenando que nós possamos fazer isso em sua memória, para que eu e você nunca esqueça que nós fomos comprados por um bom preço. Porque Paulo está ensinando aqui para a igreja de Coríntios. E ele fala, da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Querido, é uma nova aliança. Não é a aliança que o Senhor tinha feito com os nossos antepassados. Não é a antiga aliança em que o povo de Israel tinha feito com Deus e eles quebraram a aliança. Não é uma aliança firmada e alicerçada no sangue de um animal sacrificado, mas é uma nova aliança baseada e alicerçada no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, querido, quando fala de aliança, fala de um casamento. É um casamento. A Santa Ceia é celebrar a libertação do povo. A Santa Ceia é celebrar a cura do povo, a libertação do povo, mas também é celebrado uma comunhão com o Senhor Jesus. Por quê? Cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe, querido, toda vez que nós ceiamos, nós estamos anunciando a morte do Senhor por nós, o sacrifício do Senhor por nós. E todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nós estamos anunciando até que Jesus venha. Nós vamos continuar ceando, nós vamos continuar celebrando, nós vamos continuar lembrando e fazendo a Santa Ceia do Senhor até que Ele venha. Nós vamos continuar ceando, nós vamos continuar tendo a oportunidade de nos arrependermos. E como nós podemos fazer isso? Paulo ele diz aqui, assim, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes e coma do pão e beba do cálice. A Santa Ceia do Senhor, querido, é o momento de nos examinarmos a nossa consciência. Quem é que vai examinar? É você mesmo. Cada um examina a si mesmo. Não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o seu pai, sua mãe, não é o seu discipulador que vai examinar você. Paulo está dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine sua consciência. E nesse momento, se você estiver precisando arrepender-se, arrependa-se. E entre em comunhão com o corpo e o sangue de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor nos dá hoje a respeito da Santa Ceia. E eu creio, querido, que esse momento é o momento que nós podemos refletir sobre nossas vidas, sobre o que nós estamos fazendo hoje como cristão, como filho de Deus. Se nós precisamos nos arrepender, se nós precisamos arrepender de pequenas coisas no nosso dia a dia. Às vezes nós pensamos que
o pecado é algo tão grande, tão terrível, mas às vezes pequenas coisas são motivo para nos arrependermos. Uma coisa, querido, que eu aprendo com Jesus. Certo homem chegou para Jesus e disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou para ele: você tem observado os mandamentos? Ele disse: sim, Senhor, desde pequeno, desde criança. E Jesus disse para ele: uma coisa te falta. Sabe, querido, às vezes falta para a nossa vida uma coisa, e essa coisa nós não damos tanta importância, mas são as pequenas coisas que muitas vezes nos falta. Nós precisamos. O que faltava para aquele homem? Ele não conseguia repartir o alimento, ele não conseguia ajudar as pessoas que precisavam naquele momento de algo. Aquilo para ele era tão pequeno, mas para Jesus era o que faltava para aquele homem. Então, querido, que esse momento da ceia, nós vamos estar ceando, seja um momento de reflexão, seja um momento de oportunidade, seja um momento que nós estamos ceando e refletindo sobre o que nós precisamos nos arrepender. Eu quero pedir para você aí na sua casa, pegar o pão e o vinho agora, e nós vamos estar ceando com o Senhor. Quero pedir para você ficar de pé, você juntamente com a sua família. Pegue o pão e o vinho agora. Esse pão, querido, que tantas vezes nós ceiamos na igreja e hoje nós estamos na igreja no lar, ceando com o Senhor. Esse pão, simbolicamente, ele simboliza o corpo do Senhor que foi entregue por mim e por você. Quando você ceia, querido, você está fazendo isso em memória do Senhor. E isso foi uma ordenança que o Senhor deu para mim e para você fazer. Então, querido, é importante, é muito importante que eu e você estejamos entrando em comunhão com o Senhor através da ceia do Senhor. Esse pão simboliza o corpo do Senhor que foi entregue por mim e por você. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer agora, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estar ceando com o Senhor, de estar entrando em comunhão com o Senhor através da Santa Ceia. E nós fazemos isso, Senhor, em memória do Senhor, porque nós estamos convictos do sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz por nós. E nós cremos, Senhor, que nós vamos estar entrando em comunhão com o Senhor e confirmando a comunhão no teu corpo e no teu sangue que foi derramado na cruz por nós. Obrigado, Deus, por fazer isso por nós lá na cruz. Coma do pão com fé agora, querida. A Bíblia diz que, semelhantemente, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Todas as vezes que comer esse pão e tomar desse cálice, anunciais a morte de Jesus até que ele venha. Eu quero pedir para você levantar o seu cálice, querido. Esse cálice simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você, que foi derramado pela sua família. Que você possa tomar posse agora da cura do Senhor sobre a sua vida. Esse cálice, querido, simboliza o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que te purifica. O sangue de Jesus que te justifica diante de Deus. O sangue de Jesus que te cura. Por isso nós devemos fazer isso em memória de Jesus. Porque nós estamos, querido, no momento em que nós temos a oportunidade de entrarmos em comunhão com o Senhor. Levante o cálice e diga: Senhor Jesus,
Eu te agradeço pelo teu sangue que foi derramado por mim. E eu tomo posse da cura e do milagre sobre a minha vida. E eu te agradeço, Senhor, porque pelo sangue do Senhor eu estou perdoado e justificado diante de Deus. Obrigado, Senhor. Tome do cálice com fé. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que nós possamos adorar o Senhor agora, em espírito e em verdade. Fique com Deus, que a paz do Senhor, a graça do nosso Senhor, o amor do nosso Senhor esteja com você todos os dias da sua vida. Amém.